Olá, eu me chamo Gênesis, faço parte do grupo 3, que é composto também pela professora Aldenora, pelas professoras Leilane, Ana Cristina e Ana Paula. Nós ficamos responsáveis por trabalhar o livro do professor De Ambrósio, uma história concisa da matemática no Brasil. Esse livro, nos capítulos 6 e 7, o professor De Ambrósio ele trata de falar sobre a matemática do final do Império e início da República. O que é que se deu aí de importante na matemática, na educação, entre 1880 por aí até 1930, 1940? O professor De Ambrósio, ele inicia citando o final da República, né? Aliás, o final do Império. O final do Império se deu lá no século XIX, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, que então era militar, ele deu um golpe e se tornou, no caso, o primeiro presidente do Brasil. O pensamento de De Ambrósio sobre Deodoro da Fonseca era o seguinte: era que o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, tinha um pensamento positivista. Esse pensamento positivista era o mesmo empregado por Antoine Comte. Esse pensamento positivista, ele até está na nossa bandeira, quando diz lá ordem e progresso. Esse pensamento positivista, ele serviria como modelo para os livros de aritmética, que seriam escritos aí em toda a primeira metade do século XX. Isso era o que acontecia no Brasil. Só que no século XIX foi chamado de século de ouro da matemática. Por quê? Porque foi criado várias instituições ao redor do mundo que tratavam da matemática. A matemática ocidental ela desabrochou, digamos assim. Foi criado vários padrões que nós utilizamos até hoje. A Inglaterra, por exemplo, ela foi uma grande influenciadora na matemática ocidental, como os Estados Unidos, como outros países aí. Em 1897, lá na Suíça, foi criado então o primeiro Congresso Internacional de Matemática. E em 1900 teve um cara, conferencista, David Hilbert, ele anunciou 23 problemas matemáticos que norteariam a matemática do século XX. E isso realmente aconteceu, porque conseguiram resolver esses 23 problemas matemáticos. No primeiro Congresso Internacional de Matemática, nenhum latino-americano participou. No segundo, teve um brasileiro, no terceiro, nenhum brasileiro. No Congresso de 1920, na França, fundou-se então a União Internacional de Matemática, a União Matemática Internacional. Só que essa União Matemática Internacional ela durou pouco tempo e foi reativada e com sua reativação surgiram então algumas comissões especializadas, dentre elas, né, a Comissão de Educação Matemática. Teve até um professor, Alfred Binet, que ele, no primeiro número da revista francesa chamada Mathématiques, ele escreveu um artigo denominado Pedagogia Científica. Nesse artigo ele juntou três grandes áreas, que seria a psicologia, a educação e a matemática. Essas três áreas juntas então surgiria a educação matemática. No início do século XX aqui no Brasil, o que foi que rolou? Alguns jovens da Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, como por exemplo Otto de Alencar, Manuel Amoroso, Teodoro Augusto Ramos, Lélio Gama, eles começaram a saber para os rumos da modernidade, da modernização matemática. Mas, de grande importância mesmo, nós tivemos uma visita aqui, de ninguém menos, ninguém mais do que Albert Einstein. Ele passou pelo Brasil aqui em 1925, em uma visita à Argentina, aí ele parou aqui no Brasil. Depois foi convidado pela Academia Brasileira de Ciências a retornar. Ele passou aqui uma semana dando palestras no Brasil.
Podemos dizer que após a visita de Einstein, o Brasil passou a ter uma nova era científica. Como era então a matemática nos demais países da América Latina? Os países da América Latina eles foram colonizados diferentemente do Brasil. Esses países aí, por exemplo, os países colonizados pela Espanha, eles tinham muitas universidades já, muitos centros de pesquisas. E com isso, após a independência, medidas visando o desenvolvimento das ciências e matemática sobre as bases de um processo já em andamento foi mais fácil. Foi fundado, por exemplo, lá em 1872, a Sociedade Científica Argentina, muito antes do Brasil, não é? Esse desenrolar da ciência aí na Argentina, por exemplo, chamou a atenção de países europeus, como por exemplo a Alemanha, que ela estabeleceu bases científicas no Chile e na Argentina. Também chamou a atenção de norte-americanos, que fizeram missões também em La Plata. O que eles queriam com isso? Eles queriam estabelecer um observatório astronômico em terras latinas. Então, nós podemos dizer que existe um ambiente efervescente na Argentina. Só que esse ambiente ele não teve certa influência no Brasil, mas teve grande influência também no Chile e no Uruguai. Como foi que então que se deu essa superação da influência positivista lá de Marechal Deodoro da Fonseca? Como foi que aconteceu? Teodoro Ramos, já citado, que era aquele engenheiro lá da Universidade do Rio de Janeiro, ele transferiu-se para a Escola Politécnica de São Paulo. Isso aí teve uma influência muito grande na matemática do Brasil, pois com a sua chegada houve uma grande alteração no currículo. A ligação do Brasil com a França era forte nesse momento aí, e sofreu grandes influências de, por exemplo, Poincaré, Fréchet, Hadamard e também do italiano Voltaire. Todos esses aí indicavam uma nova direção para a matemática no Brasil. Mas mesmo com essa escapada para rumo à modernidade, essa escapada do pensamento positivista, ainda assim nas escolas pouco se via de evolução, e quando se via, era muito modesta. É interessante lembrar que no Brasil o ambiente político era um tanto conturbado. Em 1922 aconteceu ali a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Essa semana marcou profundamente as questões de arte e literatura brasileira. Depois disso aí, ocorreram várias inquietações em vários estados brasileiros, entre os jovens militares. Nós podemos destacar aqui um movimento que ficou conhecido como Coluna Prestes. Esse movimento foi liderado por Luiz Carlos Prestes. E esse movimento ele contestava a ordem política viciada, que existia, nós sabemos, já era manipulada, corrupta. Em 1929, ocorreu umas eleições presidenciais, né? Essa eleição presidencial, ela sofria, sim, de forte influência manipuladora, principalmente dos produtores de café. O governo, ele indicava Júlio Prestes, que era um fazendeiro, produtor de café, e a oposição indicava Getúlio Vargas. Com essas fraudes que nós sabemos que existia, quem foi o presidente eleito foi o governista. Porém, em 1930, após outro golpe militar na história do Brasil, quem tomou o poder foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder, certo? Só que ele chegou falando o seguinte: eu vou reformar a Constituição, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que ele não fez. Em 1932, alguns jovens e civis militares se juntaram e tentaram derrubar, com a desculpa de fazerem uma nova Constituinte, o que não aconteceu, porque eles não conseguiram lograr êxito, porque eles não tinham apoio dos demais estados brasileiros. Só que em 1983, uma nova Constituição foi otorgada. Com isso, o professor De Ambrosio ele começa o capítulo 7, tratando da nova república. Nós sabemos como aconteceu o fim da república, o fim do império e início da república. Né? Com isso, com essa manifestação que aconteceu aí, em 32, que é chamada de reforma ou revolução constitucionalista, o Brasil ficou dividido entre duas capitais. A capital econômica e a capital do poder político, digamos assim. O poder político ficou concentrado no Rio de Janeiro, como já era, e o poder econômico ficou em São Paulo. O poder político ele
ficava no Rio de Janeiro, onde ficavam os deputados, os senadores, o governo, a presidência e assim por diante, né? E em São Paulo, quem tinha o poder econômico, no caso, eram os fazendeiros, certo? Com essa racha, com essa briga aí, o povo de São Paulo pediu autorização ao governo do estado para criarem uma universidade. Essa universidade surgiu então em 1933, ficou conhecida como Universidade de São Paulo. Nessa escola nessa universidade, reunia já algumas faculdades existentes, como por exemplo a de Direito, a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina. Mas foi criada então a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa era a faculdade, que seria a célula master aí da USP. Essa nova instituição ela foi baseada na Universidade de Berlim. Os professores Júlio de Mesquita Filho, Armando de Sales e Teodoro Augusto foram os responsáveis por trazer os professores. Eles trouxeram professores franceses para áreas sociais e humanas, porque os franceses são conhecidos pelo seu liberalismo, né? E trouxe ali italianos e alemães para as áreas de química, física, biologia, essas áreas mais das exatas. Nós podemos citar como interessante aqui o professor Luiz de Fantapié. Ele era professor de matemática. Ele trouxe muitas questões modernas, modernidade para o ensino de matemática aqui do Brasil. Só que é bom lembrar que em 1942 aconteceu, o Brasil entrou na guerra, né? Mas antes disso, em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. O que culminou isso? Culminou no início da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Fantapié teve que voltar para o seu país de origem, no caso, a Itália. Bom lembrar que nós tínhamos dois centros de poder, né? Tinha o poder econômico e o poder político. O poder econômico estava ali em São Paulo. Esse poder econômico lá em São Paulo, ele criou a Universidade de São Paulo. Como poder político, não poderia ficar para trás, criou isso então a Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Foi criada em 1934. Quem ficou responsável pela área de matemática aí foi o brasileiro Lélio Gama, que embora uma perspectiva distinta da Universidade de São Paulo, ele demonstrava o mesmo rigor científico e modernidade dos professores lá da USP. Só que essa universidade durou pouco, só até 1937. Foi fechada e em 1938 deu lugar à Universidade do Brasil. Seguindo rito semelhante, eles trouxeram professores estrangeiros. Um nome de grande que nós podemos citar aqui foi do jovem promissor Achille Bassi. Ele trouxeram ele para a Universidade do Brasil para modernizar a cadeira também de matemática. Dentre outros também, como nós podemos citar Bernard Bros, que era ali para o Instituto Nacional de Tecnologia, e ele ajudava também nas questões de física e matemática. Outros grandes matemáticos também tiveram grande influência no desenvolvimento da matemática moderna no país. Então esse aqui foi o nosso resumo sobre os capítulos 6 e 7 do livro do professor De Ambrosio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!